Olá, meu nome é Ana Luísa e eu vou estar falando sobre o critério de Laplace e o critério do mínimo arrependimento. Os tópicos que eu vou abordar então serão critérios para a tomada de decisão sob incerteza, os critérios de Laplace e o critério do mínimo arrependimento. Para fins de melhor entendimento, eu vou começar falando o que são os critérios para a tomada de decisão sob incerteza. Então, assim como na tomada de decisão sob risco, as tomadas de decisões sob incerteza envolvem escolher entre alternativas que dependem de estados de natureza. A diferença é que aqui na tomada de decisões sob incerteza, você não conhece as probabilidades envolvidas com cada um desses estados de natureza. Os critérios mais utilizados são o critério de minimax, o critério de maximax, o critério de Laplace e o critério do mínimo arrependimento. Então, eu vou falar sobre esses dois últimos. Começando pelo critério de Laplace. Esse critério, então, ele tem como base o princípio da razão insuficiente. Então, ele pressupõe que se as probabilidades não são conhecidas, a gente considere que elas são associadas aos estados de natureza de maneira todas iguais. Por exemplo, se existem n igual a 4 estados de natureza, a probabilidade de ocorrência para cada um desses estados é igual. Existe a mesma probabilidade de ocorrência para cada um deles, ficando então 1 sobre 4. Ficaria então 25% de probabilidade para cada um desses estados. Um exemplo para ficar mais fácil de compreender. Eu peguei esse exemplo do livro do Moreira, onde ele cita o exemplo de um comerciante, de um feirante que deseja aumentar o seu lucro com a venda de melões. Por exemplo, se ele utilizasse o critério de Laplace para descobrir como que ele faria para maximizar o seu lucro. Comprando 50 melões, por exemplo, seria sempre o valor, a alternativa, multiplicado por 1/3. 1/3 porque são 3 estados de natureza. Então, a primeira conta ficaria ali 100 vezes 1/3, mais 100 vezes 1/3, mais 100 vezes 1/3, resultando em R$100 de lucro, então. Já na segunda opção, na linha de comprar 100 melões, nós faríamos o 0 vezes 1/3, o 200 vezes 1/3 e o 200 vezes 1/3. Somando isso, o resultado que nós teríamos com essa conta seria 133,33. E na última opção, na opção de comprar 150 melões, o nosso lucro também seria de 100. Nesse caso, a melhor opção seria a opção de comprar 100 melões, porque relacionando ela com 1/3, seria a opção que daria o maior lucro. Se essa aqui fosse uma matriz de perda e não uma matriz de lucro, então a melhor opção seria a opção com o menor valor, que seria a opção que nos proporcionasse a menor perda. Agora falando sobre o critério do mínimo arrependimento. Então, esse critério tem como base você escolher a opção que daria o menor arrependimento possível. Por arrependimento se entende, dado um estado de natureza, chama-se arrependimento associado a uma certa alternativa aquilo que se perde em termos relativos por não ter se escolhido a melhor alternativa, quando considerado esse estado de natureza. Ou seja, o que você deixou de ganhar se você tivesse escolhido uma alternativa diferente daquela que você escolheu. Como que se calculam os arrependimentos de um estado de natureza? Primeiro, é necessário identificar a alternativa com o melhor resultado e depois, para cada alternativa, o arrependimento é calculado subtraindo-se o seu resultado do melhor resultado identificado. Seguindo com o exemplo do feirante. Por exemplo, a melhor alternativa aqui, nos resultados ali, a melhor alternativa é a alternativa de comprar 100 melões, pois ela nos dá um resultado de 200, que é o maior resultado. Mas, por exemplo, se ele escolhesse comprar apenas 50 melões, o arrependimento seria calculado utilizando o maior resultado menos o resultado da alternativa escolhida, resultando em 100. Então, nesse caso, o feirante estaria deixando de ganhar R$100 ao escolher comprar 50 melões. Dessa forma, a matriz de decisão original ela se transforma em uma matriz de arrependimentos. Por exemplo, se a gente considerasse a opção de vender 50 melões, a gente transformaria a nossa matriz original em uma matriz de arrependimento, ficando o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas. Nós pegaríamos ali a coluna de vender 50 melões, passaríamos para a nova matriz e calcularíamos o arrependimento, utilizando então o melhor resultado, que nesse caso ali é 100,
e subtraindo de cada uma das alternativas. Ficando então, para a compra de 50 melões, um arrependimento 0, para a compra de 100 melões, um arrependimento 100 e para a compra de 150 melões, um arrependimento de 200. Então, nós faríamos isso com cada uma das alternativas e o que resultaria em uma matriz de arrependimento dessa maneira. Após isso, após transformar a matriz de decisão em matriz de arrependimento, a gente prosseguiria da seguinte maneira. Primeiro, pegaríamos em cada alternativa o seu pior arrependimento e escolheríamos a alternativa com o menos ruim dos arrependimentos. Por exemplo, na compra de 50 melões, o pior arrependimento possível seria 200. Então, transformando isso, fazendo uma tabelinha nova, na compra de 50 melões, pior arrependimento 200. Na compra de 100 melões, pior arrependimento de 100. E na compra de 150, pior arrependimento de 200 também. Dessa forma, ficaríamos que o melhor resultado seria a compra de 100 melões, porque é a alternativa que nos dá o menor dos piores arrependimentos. Seria onde a gente perderia menos. Então é isso, pessoal. Essas são as referências, o livro que eu utilizei. Obrigada!